Olá pessoal, vamos ao segundo vídeo dessa série que eu quero fazer em pequenos trechos, né, para não ficar tão grande para subir aí nos aplicativos e etc e tal. Vamos falar sobre o atual presidente da República atual do Brasil de 2020, tomou posse em 2019, e o PGR. O presidente tem, pela Constituição, o poder de indicar o nome que ele ache devido dentre os membros do Ministério Público Federal para exercer o cargo de Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, que eu não vou explicar para não levar muito tempo, mas são quatro ministérios públicos que existem na União, mas vamos falar do federal. Então, o presidente atual indicou um determinado membro do Ministério Público Federal, Dr. Augusto Aras. Muito bem, os governos anteriores vinham, tirando Michel Temer, que foi muito passageiro, os governos do PT iniciaram um processo de indicar como Procurador-Geral da República um, um dos integrantes de uma lista formada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. A Associação Nacional dos Procuradores da República faz uma votação e a gente vota num candidato. A gente tem 3 nomes para escolher. A gente vota num dos 3 e ela forma os 3 mais votados. A associação forma uma lista e leva ao presidente da República para escolher, dentre os mais votados, aquele que ele quer indicar ao Senado, porque é isso. O presidente indica ao Senado e o Senado que aprova aí que o procurador se torna Procurador-Geral da República. Muito bem, em 2003, o governo Luiz Inácio Lula da Silva iniciou esse processo de aceitar essa lista tríplice vindo da associação. Todo o governo Lula, durante os 8 anos, e da Dilma nos 6 anos, vamos dizer assim, aceitaram a lista vinda da associação e escolheram sempre o mais votado. Eles não eram obrigados nem a aceitar a lista e nem a aceitar o mais votado. Eles poderiam fazer como fez o presidente atual, escolher qualquer outro mesmo, mas não, eles prestigiavam a associação e os eleitores, os membros do Ministério Público. Eles prestigiaram isso e aprovavam, indicavam aqueles vindo da lista. Daí, aquele canalha do ex-ministro ter dito que os presidentes Lula e Dilma sempre respeitaram a autonomia da Polícia Federal e respeitavam isso também. O Procurador-Geral da República no governo deles sempre foi aquele indicado numa lista tríplice e o mais votado, beleza? O Michel Temer escolheu a segunda mais votada, que foi uma infeliz escolha, diga-se de passagem. Então, aconteceu. Só que eles não eram obrigados a fazer isso. E o presidente atual, sabendo que não era obrigado, foi a lista tríplice para ele. Ele disse, não vou. Não disse isso verbalmente, não tem isso gravado. Mas o que se infere é que ele não aceitou a lista tríplice, pegou um terceiro membro do Ministério Público e escolheu para Procurador-Geral da República. Ele podia fazer isso? Podia. A Constituição assegura isso? Ele assegura. Então o presidente não fez nada de ilegal ao escolher o doutor Aras para ser o PGR, certo? Ele obedeceu absolutamente à Constituição. Claro que ele feriu, ele não feriu, porque se eu disser feriu a palavra, parece que ele desobedeceu à Constituição. Quando ele obedeceu, ele desatendeu alguns interesses, alguns postulados nossos, interesses corporativos do Ministério Público Federal, Ele desatendeu porque não aceitou a lista, elaborada pela nossa associação. Mas ele não fez nada de inconstitucional. Ele escolheu o doutor Aras dentro das possibilidades. Beleza? Então, o doutor Fernando Henrique escolheu o doutor Brindeiro, foi PGR no governo 8 anos. O maior PGR em termos de duração temporal foi o doutor Brindeiro, 8 anos no governo Fernando Henrique. Todo o governo Fernando Henrique foi o único PGR, foi o doutor Brindeiro. Então,
É a mesma coisa, ele podia fazer aquilo, podia e fez. E a gente nós não nos conformávamos com isso, mas fez. Então, a escolha do presidente atual do PGR atendeu absolutamente o que diz a Constituição. Foi contra alguns pleitos nossos? Foi. A gente gostaria que fosse uma lista tríplice, mas ele não aceitou dentro da Constituição. Então, não desatendeu nada. Agora, como é que acontece essa relação entre um presidente da República que nomeia um membro do Ministério Público para ser chefe da instituição Ministério Público Federal, que é a instituição que cabe, que pode um dia denunciar o presidente da República por algum crime? Essa é uma relação que é muito delicada e às vezes nenhum presidente, como eu disse, deu exemplo do Fernando do governo FHC, ninguém escolhe um inimigo. Se você sabe de antemão que aquele membro do Ministério Público não compactua em nada com o que você pregou para ser eleito presidente da República, você não vai nomear uma pessoa que é contrária a todas as suas pregações, a todos os seus princípios, a toda a sua aquilo que lhe legitimou a ser eleito presidente da República perante os eleitores, perante o povo brasileiro. Você não vai fazer isso. Então, o certo seria, para encurtar a conversa, dizer: ninguém escolhe um inimigo, não é? Não é que seja o caso do inimigo, mas ninguém escolhe um inimigo para a PGR. E foi o que o presidente fez. Não estou dizendo que ele escolheu nem um amigo nem um inimigo, escolheu uma pessoa que ele achava que era interessante exercer o cargo de Procurador-Geral da República, plenamente de acordo com a Constituição, como eu disse. Então, hoje pesa muito sobre os ombros do Dr. Aras ter sido escolhido pelo presidente fora da lista tríplice. Mas isso não implica absolutamente nada, nem que o Dr. Aras vá atender aos interesses do presidente da República, nem que não vá atender. A gente só pode ter uma ideia da dimensão da atuação do Dr. Aras depois de ele atuar. Ninguém pode julgar ele preliminarmente, ter preconceito contra ele por isso ou por aquilo, porque não pertencia à lista, porque o presidente escolheu fora da lista. Não, ele escolheu, o presidente obedeceu à Constituição. E o doutor Aras é um procurador-geral da República absolutamente constitucional. Mas vamos continuar no outro vídeo, tá bom? Então, pense nisso. Se o doutor Aras, como qualquer membro do Ministério Público, aceitou a incumbência de ser, ele não desatendeu a Constituição. Ele atendeu a Constituição, sim, ao aceitar o cargo. Tanto é que ninguém pode questionar juridicamente a sua designação. Mas vamos continuar no outro vídeo. Tchau, pessoal.